Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e começo por parabenizar os aniversariantes de hoje, mas também os desse final de semana, já que nosso próximo encontro será na segunda-feira. Portanto, se você aniversaria hoje, sábado ou domingo, sinta-se abraçado por nós. Temos o desejo de muitas felicidades para você. Que Deus cuide de sua vida e dirija seus passos. A todos, dois convites. Primeiro, o convite é que dediquemos os próximos instantes à reflexão na Palavra de Deus e hoje ainda vamos buscar na carta aos Gálatas aquilo que Deus tem a nos ensinar. O outro convite é para, nesse final de semana, nós nos encontrarmos em nossa igreja. No próximo domingo estaremos reunidos, tanto pela manhã como à noite, na Igreja Batista da Capunga, e você é nosso convidado. A partir da Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, nosso culto começa às 10 horas e 5 minutos, ou à noite, às 19 horas. Venha, vamos nos encontrar, eu quero ter o privilégio de vê-lo, de abraçá-lo e podermos juntos estudar a Palavra de Deus, louvar ao Senhor e desfrutar da comunhão uns com os outros. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Muito interessante o ensinamento encontrado nesse texto, em que o apóstolo Paulo vai buscar um conceito veterotestamentário, que é a lei da semeadura. A verdade é que nós colhemos aquilo que semeamos. Sei que isso não é absolutamente nenhuma novidade, mas sei também que algumas vezes você tem se esquecido desse conceito e algumas vezes tem agido, tem se comportado e tem tomado decisões sem considerar que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Até um provérbio que diz que quem semeia vento colhe tempestade. Certamente você já o ouviu. O que a Bíblia quer nos lembrar é que, na verdade, nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Normalmente na proporção em que plantamos. Normalmente no tipo de planta que semeamos. Isso significa dizer que em nossas decisões do dia a dia nós precisamos ser responsáveis e consequentes. Com um detalhe: algumas vezes nossas decisões não apenas nos fazem colher determinadas coisas, mas fazem com que outros também sejam afetados e influenciados pelos resultados e pelos efeitos das escolhas que fizemos e das decisões que tomamos. Às vezes nossa família, às vezes nossos amigos ou outras pessoas. E a verdade é que nós precisamos considerar as nossas decisões à luz desse princípio e desse conceito. Nós vamos colher na medida daquilo que plantamos. A vida certamente nos trará resultados decorrentes daquilo que semeamos. É claro que isso não significa dizer que tudo que nós experimentamos na vida é decorrência direta daquilo que semeamos. Algumas coisas que enfrentamos como consequência das próprias limitações da existência. Há momentos nos quais nós colhemos alguns efeitos de erros cometidos por outras pessoas. Mas, de modo geral, esta regra se mantém, e nesse texto, o apóstolo Paulo se vale dessa lei, dessa regra, para aplicar especificamente à nossa salvação. Porque, na verdade, nós temos, diante de Deus, a alternativa de experimentar a nossa salvação ou de rejeitá-la. Jesus usa uma imagem interessante, ele fala de uma porta larga e de uma porta estreita. Uma porta estreita que conduz à vida, que conduz à salvação, mas que, por ser estreita, nem sempre é penetrada por todos. Há muitos que não entram por esta porta. E fala de uma porta larga, de uma porta espaçosa, de um caminho espaçoso, que conduz à perdição. E justamente por ser espaçoso, é esse o caminho escolhido por muitos, é esse o caminho trilhado por muitos. O texto nos lembra, então, que nós podemos, sim, semear para a nossa própria carne, priorizar os valores materiais, os valores físicos, os valores humanos. Nós podemos, sim, valorizar apenas nossa vida aqui na terra, e nós colheremos, usando a expressão paulina, corrupção. Convém lembrar que a palavra corrupção significa algo que se corrompe, que se deteriora, que se estraga. E a verdade é que na nossa carne tudo passa, tudo se decompõe, tudo se estraga, tudo se deteriora com o tempo.
A verdade é que nós podemos sim escolher um foco em coisas passageiras, em coisas que se corrompem, mas podemos também colocar o nosso foco em valores espirituais. Ao falar da transformação que nós experimentaremos no último dia, o apóstolo Paulo diz que isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Para lembrar que a proposta da vida eterna é a proposta de uma vida na qual nós não viveremos a experiência do decompor-se com o tempo, a experiência do estragar-se com o tempo, a experiência da finitude e da limitação. Mas a proposta de Deus para nós é vida eterna, vida plena. Podemos, portanto, escolher, mas isso depende de nossas decisões. Podemos sim semear apenas para esta vida, podemos investir apenas nessa vida e colheremos coisas corruptíveis, colheremos coisas passageiras, colheremos coisas temporárias. Haverá um momento em que essas coisas não terão nenhum valor, ou haverá um momento quando nossa vida aqui na terra chegará ao fim. E todas estas coisas que conseguimos angariar e ajuntar não terão absolutamente nenhum significado. Mas nós podemos investir em coisas celestiais, em coisas espirituais. Aquilo que Jesus chama de ajuntar tesouros no céu significa canalizar o nosso foco em Deus. Significa priorizar nosso relacionamento com Ele. Significa viver a nossa vida sob a direção de Deus. Significa tê-lo como companheiro constante a cada um dos nossos dias e tê-lo como guia dos nossos passos, a conduzir o nosso caminhar. Significa viver uma vida na qual, de acordo com as Escrituras, poderemos sim aproveitar tudo quanto a vida tem de bom, mas fazê-lo com a sabedoria que vem de Deus e com a certeza de que, ainda que as coisas da vida sejam temporárias, efêmeras, passageiras, nós estamos investindo em valores celestiais, estes imutáveis, estes infinitos, estes eternos. É esse o desafio que eu tenho para você na manhã deste dia. Por isso eu quero convidá-lo a orarmos juntos a respeito deste assunto. Acompanhe-me nesta oração. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti neste momento para agradecer aquilo que a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado por podermos aprender que colhemos aquilo que semeamos. Ajuda-nos a ser sábios em nossas decisões. Mas de modo muito especial, eu te peço agora que Tu nos ajudes a investir em valores espirituais. E talvez haja pessoas que nos assistem neste instante, Senhor, que ainda não entenderam isto plenamente. E ainda não entraram pela porta que conduz à salvação. Ainda não receberam Jesus como seu Salvador. E eu te peço que neste momento estas vidas possam ter um encontro pessoal com Jesus. E a partir daí, ter a certeza da vida eterna. Amém.